bem? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela, hein? Para quem não me vê, talvez tenha uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim na altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro também, e que precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa verde, com um colar bem colorido. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com livros, plantas e mais umas plantinhas aqui do lado. Hoje, nós vamos fazer uma viagem. Viagem através do tempo. Para viajar hoje em dia, a gente pode usar carro, ônibus, trem, avião. O que mais? Lembrou de mais aí? A gente hoje consegue ir a vários lugares diferentes com meios para isso. Sempre lembrando de tomar os devidos cuidados, usar máscara principalmente, tá bom? Chegar até a casa de um parente, até o outro lado da cidade, pode ser bem rápido. Claro, se você comparar ao tempo que você ia demorar se fosse fazer esse mesmo caminho a pé. Mas durante um bom tempo da nossa história, era a pé que as pessoas iam de um lugar para outro. Sair de um lugar e chegar num destino bem próximo podia durar dias. Visitar um parente, levar um recado. Hoje, a gente tem aplicativo de mensagem que a gente pode deixar uma mensagem escrita ou até enviar um documento, assim, instantaneamente. Mas isso, um dia, foi feito com pessoas levando assim presencialmente. Um comunicado, um documento, podia levar bastante tempo, dias e até semanas para chegar até a pessoa. O transporte de cargas e pessoas mudou muito com o passar do tempo. A gente vai ver isso aqui hoje, como isso aconteceu. E, para você não pegar o bonde andando, vamos juntos. Essa, inclusive, é uma expressão bem antiga, mas usada até hoje. Pegar o bonde andando tem relação com um meio de transporte muito usado durante anos aqui no Rio de Janeiro. Você sabe o que essa expressão significa? Hum? Bom, vamos começar. O Rio de Janeiro começou a sua história há muitos anos atrás. Bem antes da chegada dos europeus aqui, já havia gente morando nessas terras, que hoje é a cidade do Rio. Aqui haviam indígenas vivendo. Aí, com a chegada dos portugueses, a gente passa a ter o registro das mudanças que passaram a acontecer. E em tudo. Em costumes, em modos de trabalho, em roupas e também na maneira de se locomover, na maneira de transportar coisas e também pessoas. Por esses tempos, pessoas circulavam principalmente a pé ou usando animais, ou ainda pequenos barcos. Pela natureza selvagem, eram essas as principais maneiras de se locomover. Com a vinda de mais pessoas, principalmente de países europeus, aos poucos, algumas mudanças foram acontecendo. E tudo isso se tornou mais intenso com a chegada de toda a corte portuguesa que veio para o Brasil. Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, a cidade cresceu rapidamente, assim, de pessoas. A necessidade crescia para ter um sistema de transporte público, com horários regulares que melhorasse a mobilidade humana. Isso passou a ser cada vez mais necessário. Vamos ver como é que isso aconteceu a partir daí, no decorrer dos anos. Até as primeiras décadas dos anos de 1800, o meio de transporte mais utilizado no Rio de Janeiro para percorrer longas distâncias eram os barcos. Havia pontos de atracação de embarcações por toda a Baía da Guanabara. Parte dos barcos que circulavam pela Baía de Guanabara era para uso exclusivamente particular, cada um tinha o seu. Mas muitos podiam ali ser contratados por serviço de aluguel, como se fosse um táxi, tanto para transportar pessoas como cargas. E aí, durante o período colonial, eram os moradores mais endinheirados da cidade que faziam uso desses meios de transporte. Os demais andavam a pé. A montaria, a cavalo, as charretes e os carros de boi também eram usados regularmente, mas aí principalmente no interior da cidade, onde não se tinha acesso à Baía de Guanabara. No centro, muitas carroças também eram utilizadas para fazer o serviço de carga. Depois, vieram as diligências. A primeira concessão pública de transporte da cidade data de 1817 e fazia o trajeto centro, Palácio da Boa Vista, Fazenda de Santa Cruz. E ali, inicialmente,
O objetivo era transportar o malote do correio e levar as pessoas que quisessem ter a honra de beijar a mão de Vossa Alteza, Dom João VI. Depois, até foram criadas outras linhas de diligências para Botafogo, São Cristóvão e Tijuca. As barcas. Em 1835, foi dada a concessão pública para fazer a travessia da Baía de Guanabara entre o Cais Farru, atual estação das barcas, e a Praça Martim Afonso, que hoje é a Praça Araribóia, em Niterói. O trajeto era feito em barco a vapor com capacidade para 250 passageiros. Em 1852, novas linhas foram criadas, ligando o Largo do Paço, que é a atual Praça 15, até a Praia de Botafogo, a Ilha de Governador, Paquetá, Catete e Inhaúma. O primeiro ônibus a chegar ao Rio de Janeiro tinha 4 rodas, 2 andares e era puxado por 4 animais. E podia levar até 23 passageiros. E começou a circular em 1838 e fazia o trajeto entre a Praça Tiradentes e os bairros de Botafogo, Tijuca, que na época chamava Engenho Velho, e São Cristóvão. Aí, com a chegada dos bondes, eles deixaram de circular pelo centro. E também tinham as gôndolas. As gôndolas eram ônibus menores, puxados por 2 mulas e com capacidade para 9 passageiros. Eles começaram a circular também na mesma época dos ônibus, ali entre 1838 e 1839. A sua estação principal ficava no Largo do Moura, ali nas proximidades onde é hoje a Praça 15. Também deixou de circular pelo centro com a chegada dos bondes. Mas ainda de vez em quando podiam ser vistas aí pelo subúrbio da cidade durante um bom tempo ainda. Tilburis. Essa era uma espécie de serviço de táxi que começou a circular em 1846. Tratava-se de um pequeno carro de 2 rodas e só 2 assentos, um para o condutor e outro para o passageiro, puxado por um só animal. E tinha tarifa pré-determinada, com o preço por hora. Lá no centro, os Tilburis faziam ponto na Rua Direita, que hoje é a Rua 1º de Março. Como assim eram relativamente baratos e bem rápidos, eles se tornaram bastante popular na época. Quase tipo que um mototáxi. Os trens foram o primeiro transporte de massa do Rio de Janeiro. Levavam muitas pessoas. O trajeto que inaugurou foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II e ocorreu em 1858, entre a Estação da Aclamação, que é a atual Central do Brasil, e Queimados, com um transporte de cargas e passageiros. No mesmo ano também foi inauguradas as estações do Engenho Novo e de Cascadura. E aí, nos anos seguintes, várias outras estações foram entrando em operação. Os bondes. Após algumas tentativas mal sucedidas, os bondes puxados a burro começaram a funcionar plenamente em 1868, com a inauguração da primeira linha entre a Rua Gonçalves Dias e o Largo do Machado, tudo ali no centro da cidade. E tinha capacidade de transportar cerca de 12 passageiros. E rapidamente esses trajetos se expandiram para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Oeste. O nascimento de vários novos bairros só foi possível em função da aliança entre os empresários de bonde e os empreendedores da construção civil. Pois assim, onde passasse bonde, era possível construir moradias. Onde tinha moradias, era interessante ter bonde passando. Entendeu? Em 1892, entraram em circulação os primeiros bondes elétricos da cidade. Eram baratos e bem mais rápidos que os bondes puxados por tração animal. Aos poucos, foi instalada uma infinidade de linhas que cortavam todas as zonas da cidade. Alguns bairros eram servidos por várias delas, de forma que o usuário podia escolher qual delas ia deixar ele mais perto de casa. Para alguns historiadores, o bonde foi um elemento essencial para a expansão e organização do espaço urbano do Rio de Janeiro. Pois onde o urbano cresce, o rural vai desaparecendo à medida que a cidade se expande. E aí, nessa viagem, a gente já percorreu 100 anos e assim a gente chega a 1908, que começou a circular o primeiro ônibus movido por motor a combustão. E ele ligava o Passeio à Praça Mauá. As linhas foram aumentando aos poucos. E por volta ali de 1950,
elas começaram a dominar o sistema de transporte público na cidade. Eu contei para você essa viagem através da minha narração e também através de algumas fotos. Agora, para te mostrar o que aconteceu com toda essa evolução dos meios de transporte, eu vou te mostrar uma sequência de mapas que vai mostrar a evolução da área urbanizada da cidade do Rio de Janeiro. E isso está muito relacionado aos sistemas de transporte. Eu já falei aqui, em outras aulas, que o mapa é um meio de comunicação e que, assim como a fala e a escrita, um mapa também transmite uma mensagem. Pois a série de mapas que eu vou te mostrar agora nos conta como a cidade do Rio de Janeiro foi ampliando a ocupação através dos anos 1900, continuando a viagem através do tempo. Essa área rosada é a área urbanizada. Olha como ela aumenta durante a passagem dos anos. A área urbanizada é caracterizada pelas edificações contínuas, pela existência de infraestrutura urbana. E aí compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população, assim como o abastecimento de água, serviço de esgoto, fornecimento de energia elétrica, escola, hospitais, sistemas viários, policiamento, locais de lazer e muitas outras coisas. As cidades se desenvolvem normalmente a partir do núcleo que forma o centro da cidade. E com a cidade do Rio de Janeiro não podia ter sido diferente. E isso a gente vai conseguir ver claramente nos próximos mapas. Fica de olho na área rosada. Nessa época, entre 1900 e 1920, o Rio era a capital do Brasil. E a área urbana inicia sua expansão pela área central e a zona sul. Pela legenda, a gente pode ver essa linha vermelha. Ela é a ferrovia municipal. Isso mesmo, linha de trem. Repara como a área urbana acompanha os trilhos. Por causa da facilidade de ter um meio de transporte, as pessoas passam a ter acesso a outras áreas da cidade. Entre 1920 e 1940, a área rosada aumenta mais e continua acompanhando a ferrovia. Conforme a área rosada cresce, a área bege, que é a área não urbanizada, vai diminuindo. Já agora, entre 1941 e 1960, surge uma linha preta, é a Avenida Brasil. Você já deve ter ouvido falar nessa importante via da cidade, não é? Por ela, ônibus e também os primeiros e poucos carros podiam levar pessoas e cargas a lugares muito distantes do centro da cidade. Agora, aqui, já entre 1961 e 1980, surge a Avenida das Américas, essa outra linha preta aqui. Repara também que começa a surgir perto dela áreas rosadas que não haviam antes. Mais uma vez, o avanço das estradas permite a circulação de meios de transporte mais facilmente e, por consequência, de pessoas também. Agora, já mais recente, entre 1981 e 2000, temos mais dois itens, a linha amarela e a linha vermelha, ainda expandindo a área urbanizada, que já ocupa boa parte do mapa. E esses são os últimos dados que o Atlas Escolar nos mostra. Entre 2011 e 2015, a área rosada já toma quase todo o mapa. Todas essas modalidades de transporte são essenciais para a mobilidade das pessoas pela cidade, agora já quase toda urbanizada. Na aula de hoje, a gente viajou por 2 séculos de história da nossa cidade. E a gente usou vários meios de transporte para isso. Através dessa viagem, a gente pôde entender quais os meios de transporte que proporcionaram a expansão da cidade, da beira do mar, onde tudo começou, para partes mais distantes do território. E eu vou deixar aqui uma pesquisa para você fazer. Pesquisa o significado da expressão pegar o bonde andando que eu citei no início da aula. Pesquisa também se ainda funcionam na cidade do Rio de Janeiro. Registra tudo no seu caderno e compartilha com seu professor ou professora. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!